Olá, bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente, nesse que é o nosso terceiro encontro, terceiro e último, né, encontro da nossa formação Negociando o Futuro, que a gente apelidou carinhosamente esse ano de Financiando o Futuro. Mas eu vou aproveitar para apresentar o Davi, colocar ele aqui na tela. Davi, de novo, obrigada por você estar aqui. Te perturbei muito, peço desculpas se eu te incomodei, mas o Davi, ele é subchefe de negociação climática no Ministério das Relações Exteriores, né? Ele é negociador responsável pelos temas de financiamento climático, diplomata de carreira, e ele acompanha negociações de clima, biodiversidade, desenvolvimento sustentável, direito espacial e outros temas. Já serviu nas embaixadas do Brasil em Santiago, Viena e Maputo. Então, de novo, obrigada por você estar aqui, Davi, e dividir a sua experiência e como você está vendo também esse caminho aí até a COP29 e a conclusão do NCQG, espera-se. Bom dia, Estela. Bom dia a todo mundo. Primeiro, deixa eu agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz com esse convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês, na verdade. E é algo que a gente tem repetido muito. Assim, eu acho que o Itamaraty está muito atento, não só para essa COP, mas para a COP do próximo ano, que vai ser um momento crucial para a gente, né? A gente está muito atento ao papel que vocês, da sociedade civil, têm, principalmente dessas organizações que estão mais próximas da gente, né? Porque eu acho que vocês têm um papel de ajudar a traduzir o que é que está sendo discutido, quais são os temas, quais são os problemas que estão tentando ser resolvidos, traduzir isso para a sociedade de uma forma mais ampla e ajudar a gente também, né? Assim, uma via de mão dupla. Assim. Vocês têm esse papel duplo, tanto de ajudar a gente com os inputs de vocês, como ajudar também a espalhar a informação sobre o que é que está sendo discutido. Isso vai ser fundamental para o próximo ano. Então, também por isso que eu fico feliz de a gente já estar tendo esse contato mais próximo e, enfim, estamos de portas sempre abertas aqui para vocês. O outro ponto que eu tinha marcado aqui para comentar, eu dei uma lida no material de vocês para esse evento, né, Negociando o Futuro, e tá sensacional. Muito, muito bom, muito fácil de entender. Acho que todos os principais pontos do debate estão ali. E isso é bom porque facilita muito já, assim, para a gente falar já para um público que está informado já sobre quais são os principais temas, fica mais fácil de a gente explicar o que é que o Brasil tem visto nesses debates, quais são as nossas prioridades, etc. Né? Então, acho que vocês todos, quase todos estiveram lá, as principais instituições, né, tiveram lá em Bonn, no meio do ano agora, e acho que saiu todo mundo de lá um tanto decepcionado, né? Acho que esse foi um sentimento geral, pela falta de avanço das negociações. Isso foi um sentimento que a gente também nós saímos de lá um pouco frustrados, porque esperávamos não que fosse ser resolvido nada lá, mas que pelo menos houvesse algum avanço ali no debate, né? Infelizmente não foi o que aconteceu, vocês viram que as negociações ainda estão muito travadas, mas aí o que eu posso te contar sobre o estágio mais atual é que nós tivemos agora no início do mês, já lá em Baku, a terceira reunião, né, do grupo de trabalho e o 11º TED, e que dentro da expectativa foi bastante positivo, na verdade. Então, deixa eu explicar isso melhor. Assim, acho que desde de bom, como vocês viram, alguns pontos da negociação estão mais travados. E são pontos centrais do debate, né? Principalmente o quanto e os doadores. Esses dois pontos, eles ancoram os outros elementos da decisão, no sentido de que as decisões que nós vamos tomar sobre transparência, por exemplo, elas vão depender
da definição desses dois pontos, né, do quantum e dos doadores. Então, assim, não dá para a gente avançar tanto nos outros elementos antes de ter uma clareza sobre a âncora da decisão, né? Mas, ao mesmo tempo, desde bom, ficou claro que esse núcleo central da decisão, esses dois elementos principais, eles dificilmente vão avançar no nível das negociações técnicas. Eles realmente vão precisar aí de um envolvimento de mais alto nível das lideranças políticas para que se chegue a um entendimento e que destrave ali o que tem ao redor desses elementos. Mas, apesar disso, a última reunião que nós tivemos em Baku, eu achei que foi bastante positiva. Primeiro porque eu acho que começaram a surgir algumas possibilidades de pontes ali entre as delegações. Essa questão estava muito clara, né, de que esses dois pontos não teriam como ser resolvidos ali, embora não deixassem de ser discutidos, né, houve um debate intenso, um dia inteiro, na verdade, só sobre esses elementos, mas havia também essa percepção de que a gente não podia deixar de tratar dos outros pontos e perder o tempo inteiro, como foi em Bonn, sem que houvesse qualquer tipo de diálogo mais direto ali sobre outros elementos. E que para o Brasil isso é muito importante. Nós temos repetido, nós tivemos várias reuniões com instituições da sociedade civil lá em Bonn, e nós temos sempre repetido que, para a gente, para o Brasil, o que importa não é apenas a quantidade do financiamento climático, mas principalmente a qualidade. Né? A qualidade e a clareza sobre o que é que a gente está falando. E, então, assim, nessa última reunião, não é que houve qualquer resolução sobre esses outros elementos, mas houve um avanço, houve um diálogo mais fluido. A partir de agora, nós vamos entrar já entra num Y, né, a negociação agora, porque o debate técnico vai continuar de maneira informal, em reuniões bilaterais, conversas exploratórias e tal, até chegar, de fato, na COP, né? Em paralelo a isso, já começa começa hoje, na verdade. Hoje, dia 27, daqui a algumas horas, vai começar uma reunião ministerial informal lá em Nova York, às margens da Assembleia Geral. A presidência aproveitou que vários dos atores importantes vão estar lá em Nova York, né? E chamou essa reunião informal para que se tenha já uma primeira conversa de alto nível sobre o NCQG. Em seguida, no início de outubro, vai acontecer outro evento significativo em Baku. Vai ter primeiro uma reunião de chefes de delegação, no dia seguinte tem uma reunião formal de ministros, e em seguida a pré-COP, né, que é uma reunião de chefes de delegação, de autoridades de mais alto nível, para ter uma conversa mais informal, mais direta ali, sobre os principais elementos que vão fazer vão compor o pacote da COP29. Então, essa reunião de Baku vai ser muito importante. Eu não esperaria que de lá já saia alguma resolução final sobre a NCQD, mas certamente já vai haver ali eu espero que haja avanços sobre, assim, elementos que a gente já não vai mais considerar, pontos que a gente já vai limpando ali o terreno, criando ali algumas alternativas mais claras sobre quais caminhos vamos seguir, e de forma que a gente chegue na COP já com um processo já mais avançado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão acompanhando o processo que ficaram frustradas com a falta de avanços significativos durante esse tempo, né? Mas se você volta para as negociações do ano passado, na COP passada, COP 28, toda a ideia desse processo
negociador desse ano era tentar dar mais espaço de diálogo para as delegações, para que a gente já pudesse ir triturando ali essas questões todas que estão que devem compor o NCQD, para que quando a gente chegasse na COP a gente já tivesse um quadro mais claro. E eu acho que assim hoje, depois da reunião de Baku, a gente ainda não tem um consenso, mas as posições estão bem mais cristalizadas, bem mais claras. O próprio G77 hoje está bem mais coeso. Óbvio que ainda existem questões entre diferentes grupos regionais que são tratadas de formas diferentes, e isso é natural. O G77 ele tem essa função de guarda-chuva, né, entre os grupos regionais que o compõem, mas ele não altera necessariamente a posição dos grupos regionais. Ele meio que tira ali um mínimo divisor comum para mostrar para os demais países que, ó, esse aqui é o que os países em desenvolvimento todos estão pedindo, essa é a nossa posição e, enfim, tem que ser respeitada, ver como é que isso vai ser refletido no texto. Eu vi o material de vocês, como eu comentei, está muito bom. Eu não sei se seria o caso de a gente entrar aqui um pouco mais detalhadamente nos elementos que compõem a decisão, e aí eu vou explicando mais ou menos o que a gente pretende em cada ponto. Mas aí eu queria também dizer para vocês que, enfim, assim, eu gosto mais quando a gente tem um diálogo, assim. Eu sei que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas depois, mas fiquem à vontade para intervir e fazer isso de uma forma mais de diálogo, mais do que de palestra. Eu acho que fica mais interessante. Bom, então, assim, voltando aqui para a atualização de vocês, né? Eu vi no documento que vocês prepararam, vocês comentaram, né, que no início das reuniões em Bonn nós tínhamos um documento de 63 páginas, completamente, enfim, assim, não era um documento de trabalho, era só um amálgama ali de tudo que tinha sido falado pelas delegações, pelas perguntas. Eu vi que o Cláudio Ângelo tem uma pergunta, fica à vontade, Cláudio. Acho que não. Não, agora que você engatou, continua engatado. Tá, mas É enfim. só que se quiser a gente pode. Tá. Também não combinei nada com a Mari nem com a Estela. Não sei se pode fazer isso aqui que eu estou querendo fazer agora. Tá bem. Mas enfim, da minha parte, não tem nenhum problema, não. Enfim, a gente começou com um documento de 63 páginas, que assim não tinha como trabalhar com base naquilo, que ele atirava para todo lado, e esse documento foi sendo reduzido lá, comprimido. Hoje ele é um documento de 12 páginas, mais ou menos, e mais um monte de anexos que são as últimas submissões dos países. Nessas 12 páginas, ainda é difícil você ter uma ideia do que é que vai ser a cara do NCQD, porque dá para fazer de tudo ali. Assim. Tem desde uma NCQD super ambiciosa, como um objetivo super indefinido, super voluntário para todo mundo, aspiracional, que não faria muita diferença, né? Então, assim, nessas 12 páginas ainda tem todo tipo de opção possível, mas você tem já um detalhamento maior em outros pontos, que é isso por isso que eu saí dessa reunião mais feliz ali, mais contente com o diálogo, né? Principalmente na questão de acesso, você tem já algumas medidas mais específicas. Eu acho que tem um entendimento. A parte de acesso não é tão controversa, não. Assim, acho que todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento concordam que
que o acesso a esses recursos precisa ser melhorado, e aí vocês têm elementos lá, assim, tem exemplos do que pode ser feito, de harmonização, de padronização, um ponto específico de acesso que tem algum atrito ainda é com relação à priorização de alguns grupos, né, principalmente CIDs e LDCs, são os estados insulares e estados de menor desenvolvimento relativo, que é algo que o Brasil apoia. A pergunta geral aqui assim, quem é o Brasil nessas negociações? Então, tentando começar a responder isso, o Brasil tem ciência do seu papel e da sua característica de que nós não somos um país tão carente como outros, e que a gente precisa reconhecer essa situação e priorizar o acesso para esses países. Isso não é um problema para a gente. Acho que houve também um avanço com relação à transparência. Hoje, acho que todo mundo mais ou menos concorda que a base da transparência para o NCQD vai ser o ETF, né, o Enhanced Transparency Framework, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem assim uma concordância mais clara de que o ETF não vai ser, por si só, não vai ser suficiente para fazer esse monitoramento do NCQD, especialmente a depender do que vai ser decidido nos outros pontos, né? A questão da transparência tem três questões abertas, na verdade. Primeiro se a gente incluir perdas e danos na meta, isso teria que, de alguma forma, ser refletido no mecanismo de transparência, porque não existe hoje no ETF. A questão dos doadores, né? Quem doa, quem relata, então isso tem um vínculo também. E, por último, as questões que aí é um ponto fundamental para o Brasil, o que é que está sendo contado, né? O que é que vai ser contado como financiamento climático. Então, são esses 3 pontos ainda indefinidos, mas eu acho que fora isso já dá para ter um quadro melhor. Aí eu vou pular aqui a parte de quanto em doadores, que a gente pode conversar melhor com calma, e voltar na parte aqui do contexto, né? Contexto e o preâmbulo. Na meta é uma coisa que as pessoas às vezes passam batido ali quando estão lendo a meta de 100 bilhões de dólares, né? Essa meta ela foi adotada, a redação que adotou a meta fala que os países desenvolvidos vão doar 100 bilhões por ano no contexto de aprimoramento lá das atividades de mitigação e transparência. Então, assim, ela tem um vínculo muito forte com esses 2 pontos, mitigação e transparência, que na prática significa mitigação. Isso hoje é muito claro que não é suficiente, e aí também digo assim, que mesmo os países desenvolvidos concordam que não dá para a gente falar só sobre mitigação, e que é preciso que a nova meta inclua também objetivos de adaptação. Então, mitigação e adaptação certamente vão estar lá nesse contexto da nova meta. A questão é o que fazer com perdas e danos. E como fazer a vinculação com o Acordo de Paris e a Convenção. Alguns países querem que seja só no contexto do Acordo de Paris, outros querem ter uma referência mais clara à Convenção, mas, enfim, acho que já está, pelo menos um passo já foi dado, que eu acho que, assim, que não volta atrás, que é essa clareza quanto à necessidade de que a nova meta inclua adaptação. Cláudio, acho que se você quiser fazer sua pergunta, eu acho que a gente podia começar a falar mais sobre o papel do Brasil e tal, mas se você quiser antes. Não, só mesmo para
botar a bola em jogo mais aqui. Eu lembro que vocês estavam lá em Bonn batendo muito nessa coisa das definições de financiamento climático. Suponho que isso continue sendo super importante para o Brasil. Eu queria saber se vocês veem isso até como uma maneira de contornar essa briga em torno da base de doadores ao admitir coisas, por exemplo, que países já fazem, países do Sul já fazem, como cooperação Sul-Sul. E outra coisa que eu queria saber é o que você espera que saia de Nova York hoje, dessa ministerial. Tá. A questão da definição, para a gente, não necessariamente ela está ligada aos doadores, mas ela é mais uma questão de base mesmo, assim, porque eu acho que para a gente a grande lição que a gente tira da meta de 100 bilhões, uma das grandes lições, e que a gente viu muito claramente, quem acompanhou a COP passada, viu muito claramente esse debate sobre, que ainda é presente, né, sobre se a meta foi cumprida ou se não foi cumprida, assim, se a gente chegou nos 100 bilhões ou não. E aí você tem, se você aplica determinada metodologia lá, a metodologia da OCDE, eles dizem que chegaram nos 100 bilhões em 2022, atrasados, reconhece que atrasou, mas alegam que chegaram aí aos 100 bilhões. Mas assim, que você tem outros relatórios bastante confiáveis, o mais forte nesse sentido é o da Oxfam, que mostram que grande parte desses recursos que eles estão computando ali como financiamento climático é empréstimo a juros e condições de mercado. E isso para a gente é muito claro que não é o âmbito da convenção. Não é que o mercado não possa ter uma participação, não é que isso não ajude a ambição climática, mas esse é um esforço. Se o Brasil pega um empréstimo, vamos supor, com o Reino Unido, o Brasil pega um empréstimo com o Reino Unido para instalação aqui de uma usina de energia solar. E esse empréstimo a juros de mercado, esse é um esforço do Brasil, que vai pagar aquele financiamento com juros inclusive que está bem acima do que é cobrado para outros países. Então não faz sentido que o Reino Unido anote aquilo ali como uma ajuda dada ao Brasil no contexto da convenção. Então, para a gente, assim, a questão da definição é uma questão de base, de estruturação de uma política pública, que não deixa de ser, a gente está estruturando uma política pública internacional, e a gente precisa ter clareza do que é que a gente está falando, como que a gente vai mensurar a aplicação dessa política. Então, assim, se você não tem uma clareza sobre o que é a base dessa política, você, primeiro que se torna algo muito menos eficiente, você não está de fato fazendo uma mudança no status quo ali do mundo, da ação climática, e segundo que você perde os mecanismos de ajustar essa política de forma mais clara. Então, para a gente, são essas duas questões, e o que a gente tem repetido é que a gente não precisa que na decisão, que a decisão traga ali uma definição de dicionário. Como você tem até na convenção, no Acordo de Paris, em alguns tratados internacionais, você tem ali um capítulo de definições que diz, financiamento climático é isso. A gente não precisa disso. Mas a gente precisa que quem leia a decisão saiba exatamente do que a gente está falando. E aí a gente tem questões substantivas que podem aparecer ali na decisão, em parágrafos espalhados, mas que que deem esse direcionamento, né? Questões de qualidade, que aí essa questão de que uma ajuda tem que ser uma ajuda, ela não pode ser business as usual, né? Então tem que ser pelo menos grants ou concessional. E segundo, que tem que ter uma especificidade para clima. Se a gente está falando de financiamento climático, ele tem que fazer alguma diferença para os nossos esforços
de combater o aumento da temperatura ou de criar resiliência para as nossas populações. Assim, você não pode aceitar que incluam qualquer coisa ali na etiqueta do financiamento climático, porque senão você abre uma janela gigante para o greenwashing ali, aí você fica só criando um número e cria um processo para dizer que estamos tentando chegar nesse número, mas que esse número não significa nada, não faz nenhuma diferença no mundo real. Então, são esses dois pontos fundamentais que a gente vê atrelados à definição, qualidade e especificidade. Eu não vi quem foi que levantou a mãozinha primeiro, mas estou vendo. Não, pode deixar que a gente ajuda aqui na Tá. mediação, Davi. Vou Tá, entrar obrigado, em Stella. campo. Não, Obrigado. imagina, eu acho que a gente, então, vai passar para uma coisa mais conversa, mais debate, até porque você mencionou o material que a gente compartilhou, as pessoas estão estudando, a gente já está na terceira e última aula, então acho que também elas querem fazer perguntas e aproveitar esse momentinho aqui com você. E aí, antes de passar para a primeira mãozinha que tem, que é do Luan, eu vou só trazer o comentário da Rebeca, porque tem a ver com o que você acabou de falar, que ela sugeriu no chat, né? Você estava falando, não precisa ser uma definição de dicionário. Aí ela tinha comentado, pode ser talvez uma lista do que não é financiamento climático, né? Dizer o que não é ajuda muito a entender o que é. Então, isso talvez pudesse ajudar a Sim, fazer um landing ground aí. E eu ia sim. trazer só um ponto que eu vi na submissão do Sur, né? Do Grupo do Brasil, que me chamou a atenção, é que o Brasil ele não fala no quanto, acho que a gente vai conversar do quanto daqui a pouco, ele dá uma indicação ali só que é na casa dos trilhões, não especifica um número, mas ele fala em provisão, em mobilização e não em provisão, quando ele fala do quanto. Aí eu queria te ouvir Uhum. sobre isso e vou passar também para o Luan, que está com a mãozinha levantada. Tá. Você Quando quer a gente responder? pega. Eu passo para o Luan, então depois para Tá, a gente. só bem Claro, rápido vamos essa lá. questão da. Isso foi uma coisa que eu achei muito bom no material de vocês, porque nem todo mundo tem clara essa diferenciação. O acordo mesmo não explica, né? Ele tem lá a diferenciação, mas está ali para interpretação de quem está mais ligado ao funcionamento dele, né? A gente fala na nossa submissão lá, a gente fala em mobilização, primeiro porque o mandato que estabeleceu esse processo da NCQD, ele, infelizmente, assim, eu acho que poderia ter sido feito de uma forma mais ampla, mas ele está atrelado ao 9.3, ao artigo 9.3, que fala em mobilização a partir de várias fontes. Fala também o 9.3 sobre a importância do capital público. Então, quando a gente fala de mobilização, não é que a gente está excluindo, assim, é que a gente tem que ter ali o setor público tem que tomar a frente, e a gente vê também, essa é outra lição dos 100 bilhões, que não dá para a gente esperar pelo mercado. A participação do mercado nesse esforço dos 100 bilhões foi muito discreta e quase sempre nesse sentido de business as usual. Então, assim, isso não vai fazer uma alteração no mundo. Então, quando a gente fala de mobilização, é mais no sentido de que você tem que ter um piso de recursos públicos, e esses recursos públicos, para a gente não é um problema também, que eles atraiam o setor privado para participar ali da ação climática. Claro que de uma forma pensada ali de acordo com o objetivo. Se você está falando de mitigação, faz sentido você ter uma participação maior do setor privado. Se você está falando de adaptação, não. Aí tem que ter mais um foco de finanças públicas mesmo, porque são atividades que não geram um retorno, então não tem como a própria atividade abater ali os custos do empréstimo, né? Obrigado, Davi. Então, eu, como muitos aqui estão se preparando para essa próxima COP, até para poder fazer as trocas, né, entre si, eu fiquei com uma curiosidade até pela sua perspectiva como Itamaraty, porque, assim, na fala do Lula,
agora na ONU, não ficou muito claro para mim como está sendo a visão externa, né, estrangeira do Brasil agora com essas queimadas que tiveram. E aí a minha dúvida que o Brasil, né, agora eu vi algumas notícias que o Brasil se tornou o maior emissor de CO2 por conta dessas queimadas. Então, é uma coisa que pode prejudicar muito, né, a posição de negociador, uma posição de alguém que quer trazer ou falar que, ó, a gente está tentando fazer coisas aqui, e aí você está com uma situação nacional que prejudica a sua visibilidade. Aí eu queria mais entender como você vê que está sendo essa visibilidade do Brasil diante das queimadas, sabendo que essas queimadas não aconteceram só no Brasil, né? Também aconteceram na Uhum, Europa, em outros lugares. uhum. Mas como o Brasil se propõe a ser o grande, né, negociador, eu tenho curiosidade até por essa visão de Itamaraty, como isso impactou. Tá. Luan, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem várias questões aí, Luan. Primeiro, só para explicar um pouco essa coisa de que o Brasil se tornou o maior emissor. Isso é uma coisa sazonal, né? O Brasil se tornou o maior emissor naquele momento específico. Se você pegar as emissões anuais, vou botar as anuais aqui, já muda bastante, porque aí quando você chega no inverno do hemisfério norte, é quando eles emitem mais, porque quando eles estão queimando o gás, queimando o petróleo lá, assim, para gerador de calefação. Então, no inverno deles, aumenta muito as emissões. No nosso caso, essas emissões, elas sempre têm um pico nessa época do ano, que é a época das queimadas, né? Então, é isso, assim, o Brasil, naquele momento, pode ter se tornado o maior emissor momentâneo. Não significa que ele é o maior emissor no ano, nem na década, nem quanto mais você puxa para trás, mais isso vai se relativizando. Agora, sim, a gente tem muito claro que nós somos um dos grandes emissores, isso não adianta tapar o sol com a peneira, mas isso eu acho que não tira o nosso protagonismo, porque a gente está revisando a nossa NDC, nós já temos esse compromisso de zerar o desmatamento até 2030, que é algo que já vai além do que vários países em desenvolvimento, outros países até desenvolvidos, têm em relação a corte de emissões. E o que eu te digo, assim, como que a gente está vendo, eu te diria que com muita preocupação. Não pelo protagonismo do Brasil, porque eu acho que isso não vai, não afeta, assim, não acho que isso seja um problema para a nossa atuação internacional, mas eu acho que esse ano, que se alguém ainda tinha dúvidas sobre os efeitos catastróficos da mudança do clima, eu acho que esse ano, especificamente no Brasil, está sendo, infelizmente, muito claro, para que todos vejam o potencial destruidor. Nós, no mesmo ano, tivemos enchentes históricas, afetando uma população imensa no sul. Nós estamos tendo secas históricas, com queimadas criminosas também, como a gente sabe. Avanço do mar no Nordeste, lá na minha cidade, está questão séria lá de avanço do mar também. Então, assim, essa questão das queimadas, embora exista essa questão da ação humana, da ação criminosa, mas ela está dentro de um contexto de piora do ecossistema como um todo, né? O último relatório do IPCC falou que a gente mostra que a gente tem uma janela muito curta agora nessa década para aprimorar a nossa ação climática para poder conseguir manter a temperatura abaixo de 1,5 graus. No ano passado, o ano de 2023, foi a primeira vez que num período de 12 meses a temperatura ficou acima de 1,5. Ela tem essa variação de sobe e desce, né? Assim, não significa que a gente já ultrapassou o 1,5 graus na média,
mas a gente já está numa situação crítica. E a gente tem visto essas questões, assim, essa queimada, essa inundação, como um alerta muito claro de que isso não é um problema do futuro, é um problema agora. Assim. Eu acho que quando se começou a discutir a questão climática, era sempre num tom assim, de que nós precisamos agir agora para evitar problemas para as gerações futuras. E eu acho que está muito claro assim, que não são as gerações futuras que vão sofrer com isso, somos nós já a partir de agora. Então, eu colocaria um pouco assim a questão. Assim. Com relação à nossa atuação, não me preocupa, porque eu acho que isso não nos tira credibilidade. Eu acho que nós temos feito muito, e em comparação com outros países, mais ainda, nós somos um líder no enfrentamento da mudança do clima, mas, ao mesmo tempo, podemos fazer mais. Então, assim, vamos tentar mobilizar a sociedade de uma forma geral, tentar aprimorar nossas ferramentas também. Bom, vou tentar ser breve na minha pergunta. Eu faço parte da Yungo, que é o grupo de jovens que acompanha a UNFCCC, as negociações, e a gente teve uma equipe super legal lá em Baku na última semana, enfim, tentando colocar bastante pressão para a gente ter essa linguagem para crianças e jovens, para ter a linguagem para povos indígenas, para ter a linguagem para mulheres, bem, enfim, ali no texto para a gente garantir que isso vai ser, enfim, highlightado ali nesse texto de decisão. E isso também está no posicionamento do Grupo Sul, então é bem legal. A gente, em Bonn, a gente tinha conversado sobre isso, você tinha falado para a gente que isso também era uma prioridade do Brasil. Eu queria entender como está isso com os outros países, até dentro do G77, mas também com outros países, porque a gente sabe que pode ser uma vontade do Brasil, mas se isso não for aceito pelos outros países, a gente não vai conseguir chegar a um consenso. E minha outra questão é que o Sul, vocês também mencionam sobre ser um goal que está em linha com Best Available Science, né? Então tá tipo de acordo com o que a ciência pede, mas não tem menção a 1,5 graus. Então eu queria saber se isso é uma coisa que o Brasil pensa em, enfim, lutar, em tentar inserir no texto, porque a gente, no posicionamento da Yungo, depois, enfim, posso compartilhar para quem quiser ver, a gente coloca a linguagem para povos indígenas, para mulheres, para crianças e jovens, e a gente, ao invés de só falar em linha com a ciência, a gente também fala que tem que estar em linha com o limite de temperatura a 1,5. Então, isso também era uma coisa importante, e a gente tem posicionamento, seja para subgoals, seja para contributors base, mas a gente sabe que essa luta está gigante, então quando a gente está indo para as bilaterais, a gente tenta focar em coisas que parecem ser mais fáceis de ganhar, mas ainda assim a gente não pode levar nada como se já tivesse ganho, e a gente sabe que é muito preocupante se isso estiver de fora, né? Se esse acesso a essas comunidades da ponta, a crianças e jovens estiverem de fora desse texto no final do ano. Então, eu queria saber como que tá isso aí por dentro, se a gente tem esperança que isso vai entrar ou não. Obrigada, gente. Tá ótimo o curso. Bom dia a todos e todas. Bom dia, mano. Davi, eu queria fazer duas colocações, né? Nós estamos falando aqui de financiamento que, como você colocou, parte deles, ou quase a totalidade, são empréstimos na prática. Ou seja, a lógica do mercado continua imperando e as reposições e toda a contradição climática não é realmente enfrentada pelos países que mais contribuíram para esse cataclisma. E aí nós temos duas contradições que eu queria que você me falasse, tanto do ponto de vista do governo, quanto do que a sociedade civil pode fazer. Nós temos um plano clima feito em 2010, que está se fazendo agora um novo, mas não houve realmente uma reflexão e uma avaliação do porquê que deu errado o plano clima, o primeiro plano clima. Nem tão pouco como pouco andou os NDCs que o Brasil apresentou. E, por outro lado, né, nós temos um aumento de produção de petróleo no Brasil, 4,2% de produção de petróleo no mundo, e a população no crescimento de 1,2%, hoje 8 bi, daqui 2050 com 10 bi, isso vai representar 25% de consumo de tudo, água, alimento, aumento de áreas de pastagem, mesmo com o aumento da tecnologia. E, fora isso, nós estamos com essa outra contradição, que é a ausência da paz, né, onde 100 bi, estamos aqui discutindo 100 bi,
e temos 2,4 bilhões só para militarização, né? E só os Estados Unidos 1 bi e meio, né? Então eu lhe pergunto, limitamos a emissão de gás carbônico em 185% desde 1850, que é o timing, né, que nós temos de referência. Como trabalhar com tanta contradição, tanto no Brasil, do ponto de vista do governo, certo? E até que ponto nós não temos que começar a divulgar para o mundo e para a sociedade civil que o que nós estamos fazendo em termos de COPs, na verdade, estamos avançando muito pouco. Eu digo isso porque eu estava lá em 92, esteve na Rio, tive diversas COPs, e a sensação que sempre que eu entro no avião e volto é de uma tremenda frustração, certo? E até que ponto não estamos enganando a sociedade civil do mundo todo, mantendo a lógica de mercado, sem que a gente faça a demonstração de que tudo que está sendo feito pode ser, na verdade, uma nova emissão do Acordo de Oslo entre Palestina e Israel, que não deu em nada há mais de 30, mais de 20 anos, e hoje em dia está pior do que estava, já que está agravando cada vez mais a mudança climática. Para onde nós vamos e qual o papel da sociedade civil e do próprio governo federal, já que temos a COP30, para que divulgue ao mundo que estamos patinando, certo? Ou então até mesmo enganando o povo. Desculpa colocar, companheiro, sempre acontecendo tanto quanto eu, mas eu quero botar o dedo na ferida. Deixa eu tentar começar aqui pelas perguntas da Marina. A questão de gênero, juventude, povos indígenas, comunidades vulneráveis de uma forma geral. Isso é algo que o Brasil tem defendido desde o início das discussões. Nós entendemos, nós tentamos ir até um pouco mais além disso, de colocar a questão racial também, mas até o momento não tivemos sucesso. O que a gente tem hoje, Marina, algumas delegações entendem que a meta deveria ser focada só na meta mesmo, só na questão do que é quantum, prazo, transparência, etc., que deveria ser algo bem mais enxuto, enquanto outros países, e aí o Brasil está dentro desse segundo grupo, e essa divisão já é diferente do que é em outros pontos, assim, não é uma divisão norte-sul. Mas o Brasil entende que, além da meta em si, do objetivo em si, a gente precisa ter ali uma série de mensagens políticas que devem estar contidas na decisão, até para que a gente já aponte o caminho do que a gente quer discutir em seguida, né? Para o Brasil, a gente está com um enfoque muito forte na questão de reforma do sistema financeiro como um todo, que entraria no contexto do artigo 21C. Então, a gente pretende que a decisão do NCQD, ela resolva essa questão da meta e aponte já o caminho do próximo passo. Assim. Então, tem essas mensagens políticas de uma forma geral. Dentro dessas mensagens políticas, a gente acha que sim, que deve ter uma mensagem muito clara, muito forte, de que o financiamento climático deve atentar para essas questões de paridade de gênero, o papel de jovens e crianças, comunidades tradicionais, povos indígenas, direitos humanos. Então, a gente imagina ali um parágrafo na decisão sobre isso. Eu não espero que seja um parágrafo tão detalhado, porque não é bem o foco da decisão, né? Tem outros processos no acordo que tratam disso, né? Transição justa, de participação na plataforma indígena, etc. Mas a gente quer que o financiamento também mencione isso. Então, não sei te dizer ainda se vai estar na decisão, eu espero que esteja, mas esse é um ponto ainda assim que ele não é tão controverso quanto outros, mas ainda não chegou o momento. A questão de Best Available Science e 1.5, você está corretíssima, mas o que a gente tem adotado como discurso nosso já agora, na verdade, é que a gente precisa falar de 1.5 quando a gente está falando de financiamento para mitigação. Então, assim, a gente tem que ter esforços de mitigar o suficiente para que a temperatura não passe de 1.5.
mas quando a gente fala de adaptação, aí já não faz sentido a gente falar no 1.5, porque a adaptação precisa ser para o pior cenário possível. A gente tem que fazer os esforços de mitigação para chegar no melhor cenário possível, e os esforços de adaptação tem que ser com base no que está apontando ali a curva de aquecimento, a adaptação para a realidade. Assim, e isso varia muito, principalmente quando se fala de financiamento, com qual grau de aumento você está trabalhando. Então, quando a gente fala assim de Best Available Science, a gente já está começando a reconhecer essas duas realidades paralelas e que a gente tem que estar preparado para o pior cenário possível, mas tentando chegar no melhor cenário. Mas não, de forma alguma o Brasil abandonou a meta do 1.5, inclusive a gente espera que as novas NDCs, de uma forma conjunta, mudem essa trajetória, que hoje o conjunto das NDCs não aponta para atividades suficientes para manter a temperatura abaixo de 1.5, então a gente espera e a gente tem feito gestões junto a países parceiros para tentar ampliar ali o nível de ambição dessa rodada de NDCs. Stella, eu vou deixar a tua pergunta por último, porque eu acho que a resposta é longa também. As perguntas do Maurício são muito boas. Maurício, eu acho que seria aí uma questão até de avaliação filosófica sobre o sistema como um todo. Eu, pessoalmente, ainda acredito no multilateralismo. Eu entendo esse sentimento de que você vai para uma COP, você está vendo a gravidade do problema e você espera que aquilo seja resolvido quanto antes, mas, como você mesmo falou, assim, é um sistema cheio de contradições entre países, cada país é feito de contradições internas, e eu acho isso natural e, de certa forma, saudável. Porque, assim, você sempre vai ter num Estado, ou na sociedade como um todo, uma parte que está fazendo aquele papel de tentar empurrar, tentar aumentar a ambição, tentar avançar nos compromissos, etc. E uma outra parte que está ainda aprendendo ali do que se trata, ainda está refratária àquilo, contrária mesmo. Mas é importante que haja essa dialética ali, que haja esse conflito, porque assim, é do conflito que a gente tem um movimento, né? Se não houvesse esse conflito, a gente ficaria parado onde estávamos 30 anos atrás. Então, eu ainda acho, eu acho que a contradição é um fato, é um dado do sistema, mas eu acho que é parte especialmente de um sistema democrático. Assim, eu acho que é natural, e aí eu acho que a gente tem que cada um fazer nosso papel de tentar trazer o sistema para aquilo que a gente acredita, né, para aquilo que a gente acha que vai ser o caminho mais correto. E entender que existem essas contradições nas ações, nas decisões. As decisões, muitas vezes, elas apontam ali um desejo político, mas que esbarram na falta de recursos. Isso é um problema desde o início, desde a COP 90, da COP não, da ECO 92, né, que é quando surgiram as 3 convenções do Rio, que é essa dicotomia entre o avanço dos compromissos e os meios de implementação, que sempre são mais lentos, sempre estão aquém do que é necessário. E isso é algo que a diplomacia brasileira sempre teve presente, não só no sistema de clima, mas em outros, né? A Stella comentou que eu trabalhei algum tempo na área de biodiversidade, e é muito parecido também essa questão, assim, de você quer sempre avançar, ter mais compromissos, mas se você não tem meios de implementação, você acaba ficando travado ali, e aí fica aquela coisa, assim,
onde você tem que avançar antes. Assim, você também não dá para ficar esperando surgir o dinheiro ali no sistema financeiro e tal, para estabelecer compromissos, porque esses compromissos eles acabam puxando a ação e orientando também a alocação dos recursos, né? Ainda que de forma ineficiente. Então, assim, acaba tendo sempre um descompasso entre a ambição e os meios de implementação. Aí eu vou sempre puxar também como que o Brasil vê isso. Para o Brasil é muito clara a necessidade, não só na área de clima, mas, como você mencionou, dos ODS e tal, de que é preciso avançar nessa questão dos meios de implementação. Eu já adianto aqui um dos temas que a gente tem pensado para a nossa COP, a COP 30, é de como a gente pode fazer um sistema mais equilibrado nos 5 pilares, né, que a gente chama: mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação. Esses 3 últimos pontos, que são os chamados meios de implementação, que sempre ficam para trás, né? Desses 3, eu acho que o financiamento ainda recebe mais atenção, mas a gente quer ter um foco maior na COP30 nesses outros pontos também, ter um sistema mais equilibrado. E você tocou num ponto que para mim também é muito, muito, muito grave, Maurício, que é a questão da paz. Porque isso aí, nesse caso, aí é uma contradição que eu concordo com você, que não é aceitável. E isso tem aparecido muito, inclusive nas questões de financiamento. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para já explicar aqui a posição brasileira com relação a isso, porque, às vezes, na hora, assim, não tem o tempo de você esmiuçar direito como que a gente vê isso, e aí acaba parecendo uma posição feia até, né? Alguns países têm tentado incluir, entre os beneficiários do financiamento climático, tem uma menção específica lá, assim, as condições especiais de estados insulares, menor desenvolvimento relativo, e aí eles estão colocando ali agora estados em conflito, regiões afetadas por conflitos, coisas assim. E aí, por que a gente tem pedido para tirar isso? Primeiro, porque não é a linguagem do acordo. Segundo, que é uma hipocrisia tremenda você achar que um país lá que está sendo bombardeado, está num conflito, que o que eles precisam é de financiamento climático. Não é isso que vai resolver o problema deles. E terceiro, porque a gente vê isso como uma janela para mais greenwashing, né? Para você contar ajuda humanitária, contar até mesmo gastos militares como financiamento climático. Então, você acaba misturando ali as coisas, você põe ali um ganchozinho ali na decisão que, na verdade, traz um monte de coisas indesejadas por trás, né? Bom dia, Davi. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer por essa capacitação maravilhosa. Eu tenho 2 perguntas, vou tentar deixá-las o mais sintéticas possíveis. A primeira é em relação a essa questão que você mencionou de ter uma discussão sobre a meta estar só sobre o Acordo de Paris ou sobre a Convenção. No momento, ela está na agenda só sobre a CMA, tem na COP outra discussão que é sobre long-term finance. Por que existe essa divergência? Parece que principalmente os países em desenvolvimento querem que seja unificada. Queria perguntar se isso é principalmente porque está mais clara a responsabilidade do anexo 2 em relação à convenção. E a segunda pergunta imagino que sim, né? E a segunda pergunta é um pouco mais na linha também do que a Stella já mencionou, né? Qual é a posição do Brasil em relação à questão do quanto, mas também quem são os doadores e quem devem receber, principalmente em relação à adaptação e perdas e danos? E se você poderia, né, explicar um pouco mais sobre isso e como priorizar os países que realmente estão mais necessitados de receber esse apoio e como permitir que as populações vulnerabilizadas consigam ter esse acesso. Qual seria a posição do Brasil? Obrigada. Gente, pular rápido, obrigada, tá ótimo. Eu queria fazer bem rápido, eu queria muito escutar, Davi, sobre a questão
de como tem, ou se tem, se não tem, aparecido no debate de financiamento, o tema do phase-out dos subsídios, porque aparece na COP, no acordo da COP28, a questão de afastar os combustíveis fósseis de forma justa, ordenada e equitativa. A gente sabe que o forma justa, ordenada e equitativa é um amplo debate, e principalmente na questão da saída pelo lado da oferta. Então, isso passa também pela discussão de financiamento, quem paga essa conta, nessa discussão tão difícil do phase-out pelo lado da oferta, e se isso está aparecendo, e qual é um pouco a sensibilidade do Brasil na negociação internacional em relação a esse tema. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tá, então, vamos lá. Divergência entre acordo e convenção. Alguns países, e não só países desenvolvidos, você vai encontrar isso em alguns países em desenvolvimento também. Eles têm uma concepção jurídica de que o acordo criou um sistema próprio, fora da convenção, que ele foi adotado na convenção, mas que ele criou um sistema próprio. Para o Brasil e para a maioria dos países, não, e isso é dito pelo próprio acordo. O artigo 2 está dizendo ali que o acordo foi adotado para aprimorar a implementação da convenção. Então, ele é parte da convenção. Ele é uma ferramenta nova e modernizada, espera-se, para a implementação daquela convenção, que já tem ali algumas décadas, né? Mas ela não deixou de valer a convenção, não deixou de existir, não deixou de estar em vigor. As obrigações que tem ali na convenção continuam válidas. Mas o que a gente vê muito é isso mesmo, de você tentar apagar as diferenças que na convenção são mais claras entre países do anexo 2 e os países que não são anexo 1, e apagar um pouco essa diferenciação e os compromissos decorrentes dessa diferenciação, né? Então, sim, isso é algo que não acontece apenas no tema de financiamento, você vai ver isso em vários outros pontos. Às vezes vocês vão ver um debate assim que parece uma loucura, que é o Brasil tentando mudar, fazer uma referência à convenção and its Paris Agreement. E aí vai vir outro ali trocar o its por the Paris Agreement. Ou então, the Paris Agreement adopted thereunder. Toda essa discussão está ligada a isso, a como você reflete o vínculo entre a convenção e o acordo. E é uma discussão que tem um fundo muito mais amplo do que, muito mais significativo do que pode parecer. Com relação aí eu vou misturar aqui as perguntas. Com relação ao phase-out de combustíveis fósseis, não está certo ainda se isso vai aparecer na decisão. De novo, se isso aparecer, vai ser naquele contexto de ter algumas mensagens políticas ali no final. Existe uma divergência forte com relação a isso, uma oposição de alguns países que entendem que esse phase-out ele está inserido num contexto de uma série de compromissos, de um pacote ali do GST, que inclui, inclusive, questões de meios de implementação, e que você não poderia pensar isso, tirar ali daquele contexto e jogar no debate de financiamento. A gente tem eu te diria assim, que a gente reconhece que esse phase-out foi uma das decisões mais importantes da COP28 e que ele não pode ser abandonado, não pode ser esquecido. Não sei se necessariamente na decisão do NCQG seja o contexto de avançar nesse tema, mas certamente é um debate que vai aparecer no contexto do acompanhamento do GST, do Global Stock Take. Sendo muito honesto, eu não sei se isso vai estar na decisão do NCQG. Mas nós temos mais flexibilidade com relação a isso. Não é o Brasil que vai ficar batendo contra lá de tirar uma referência a essa questão. Aí vamos, então, para a questão de
Quantum, doadores e beneficiários. A questão do quantum, você tem hoje várias propostas ali, poucas delas são claras com relação a números, é algo que no nível técnico não está muito claro ainda de quanto que a gente vai, quanto que vai ser o NCQD. E assim, eu acho que um ponto que eu sempre reforço é que assim, o NCQD ele não pode ser pensado como um fundo. Embora os 100 bilhões ali, a ideia original fosse a constituição de um fundo, o NCQD é uma coisa mais de macroeconomia, é mais de fluxos financeiros de várias fontes, como diz o mandato 9.3, para os países em desenvolvimento implementar ali sua ação climática. Então, assim, a gente acha, de novo, que esse quanto deve ser baseado na melhor ciência disponível, deve atender a questões de mitigação e adaptação, incluindo essa questão de diferentes cenários de aumento de temperatura. Eu ser muito honesto com vocês, eu não espero que saia da COP uma decisão assim revolucionária de 6 trilhões ou algo assim como seria desejável. Não sei se vai chegar a tanto. Mas é uma decisão que claramente não está no meu nível, assim, tá no nível já das autoridades políticas, tal, que é difícil a gente saber ainda em qual patamar isso vai ficar, né? A questão de doadores e beneficiários. É bom até colocar essas duas questões juntas, assim, porque num certo momento a questão de beneficiários foi mais forte, alguns países querendo realmente restringir os beneficiários de forma jurídica, né, de forma legal ali pela decisão. Mas hoje eu acho que ela está mais fraca. Assim, eu acho que os beneficiários, de uma forma geral, devem ser todos os países em desenvolvimento, com foco maior para aqueles que têm mais necessidades. Países insulares e países de menor desenvolvimento relativo. Então, assim, para o Brasil, é importante que essas diferenciações, do ponto de vista jurídico, elas não excluam nenhum país em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a ciência de que o foco não é necessariamente os países maiores como o Brasil, que você tem que ter uma atenção para outros estados. Agora, ao mesmo tempo, se você exclui os grandes países emergentes, você já cortou de fora uma parcela inaceitável da população mundial, e que são países assim que são populosos, são, como no caso do Brasil, megadiversos, que são países onde a ação climática precisa ser implementada para que a resposta global como um todo tenha eficiência. Não dá para a gente falar sobre transição energética sem considerar Índia e China, por exemplo. Não tem como, não vai fazer diferença. Não dá para a gente falar sobre reduzir o impacto geral de emissões sem a gente preservar as florestas tropicais como um todo. E aí você não tem como deixar o Brasil de fora. Então é isso, questão de beneficiários, a gente sabe que nós não estamos ali na primeira linha de vulnerabilidade, embora sejamos muito vulneráveis, e esse ano, mais uma vez, demonstra isso para quem quiser ver, mas que alguns países enfrentam questões de existência mesmo com relação a isso, né? Doadores, aí é onde está a grande questão de tudo que precisa ser resolvido da NCQD. Para o Brasil, essa questão já está muito bem delimitada no artigo 9, 9.1, responsabilidades históricas dos países desenvolvidos em prover recursos, 9.2, países que tiverem condições
são chamados a participar desses esforços, né? E um documento que eu achei muito interessante, que vocês inclusive colocaram lá no site de vocês, é esse último relatório da ODI, que mostra ali o que é que os países têm feito já em termos de contribuições para bancos de desenvolvimento, etc. Tá? E que mostra ali o Brasil como um dos maiores doadores do Sul para financiamento climático. Mas há uma diferença entre o que a gente é chamado a fazer e de colocar a gente no mesmo patamar dos países desenvolvidos no que diz respeito ao financiamento. E aí, eu acho que essa questão dos doadores, a gente tem escutado muito desde o início do ano, essa ideia de que só tem como aumentar o financiamento climático se tiver participação do setor privado e se tiver participação dos emergentes. Isso é uma falácia. Primeiro porque, como falou o Maurício, quando a gente está falando de financiamento para outras questões que tem um apelo político imediato ali, esse financiamento aparece. Quando a gente teve aí aqui há poucos anos, né, o surgimento aí da pandemia de Covid, esse financiamento apareceu vindo do setor público, principalmente. Então, assim, isso é uma falácia. Isso não é que esse dinheiro não existe, é mais uma questão de dificuldade política, de dificuldade legal mesmo, de orientar o dinheiro para onde a gente precisa. O segundo ponto sobre os emergentes. Isso também é uma falácia, porque assim, fica parecendo que os países desenvolvidos já chegaram ali no teto do que eles deveriam fazer de contribuições e que agora a gente só consegue aumentar se for por meio das contribuições dos países emergentes, o que não é verdade. Alguns países, vamos reconhecer que alguns países sim estão cumprindo ali estão dando sua parcela justa ali do que seria o financiamento climático baseado nas suas responsabilidades históricas, mas a gente sabe que a maioria dos países está longe disso, principalmente se você faz essa diferenciação do que empréstimos a juros de mercado e do que de fato, ajuda. Então, assim, se a gente quer discutir a ampliação das bases de doadores, então a gente precisa necessariamente falar sobre burden sharing. Não dá para a gente achar que isso vai ser resolvido com a participação dos países emergentes sem tratar do que é a responsabilidade histórica de cada um e ver quem que está cumprindo, quem que não está. Então, para a gente, essa é a estrutura aqui do debate. Por isso que a gente insiste que que o caminho agora não é a ampliação da base de doadores, porque a gente vem de um contexto em que os países que teriam essa obrigação, que têm essa obrigação, não vem cumprindo seus objetivos e que, enfim, não é uma forma de você inflar o número sem, de fato, alterar a realidade. Obrigada, Davi, de novo. Eu que agradeço, Estela. Obrigado a todo mundo, obrigado pelas perguntas e pela oportunidade de conversar com vocês.